Então, o conteúdo dessa semana com o nosso último vídeo sobre as angiospermas. Estamos aqui em Seres Vivos 8, Plant 3, e eu sou a professora Silvia Mardegan. Então, apenas para relembrar, ao longo dos vídeos que nós vimos até então, vocês aprenderam um pouquinho sobre as plantas com sementes, as espermatófitas, as gimnospermas e as 3 famílias com ocorrência aqui na Amazônia. E agora nós vamos falar desse importante grupo das plantas com flores, onde tudo é superlativo. Então vamos lá. Chegou a vez então de falarmos sobre a divisão angiosperme ou magnoliofita, as plantas com flores. Essa é a divisão mais exitosa, com maior sucesso dentro das plantas verdes, o reino Viridiplante, dentro das embriófitas e também dentro da superdivisão das espermatófitas, das plantas com sementes. As angiospermas, elas compreendem mais de 300 mil espécies vivas. Alguns trabalhos falam até de mais de 350 mil espécies. Essas espécies encontram-se em 13 mil gêneros, 416 famílias e 64 ordens. Ou seja, as angiospermas representam 90% de todas as plantas que nós temos no mundo. Então, não há dúvidas que é o grupo de plantas campeão com maior sucesso adaptativo ao longo da história evolutiva. Como vocês bem sabem agora, até pouco tempo atrás, as angiospermas eram classificadas em mono e dicotiledôneas. E essa divisão se dava por meio de alguns estados de caracteres-chave, como, por exemplo, o grão de pólen, possuindo 3 aberturas nas dicotiledôneas e uma apenas nas mono, a presença de 2 cotilédones contra 1 nas monocotiledôneas, além de variações no número de pétalas, venação das folhas, o tipo da raiz axial pivotante nas dicotes contra a raiz fasciculada ou encabeleira nas monocotiledôneas, e também variações na distribuição dos feixes vasculares. Só que essa classificação em mono e dicotiledôneas apenas, como nós já vimos anteriormente, ela não se sustenta mais. Estudos recentes, tanto morfológicos quanto moleculares, nos mostram que dicotiledôneas é um grupo parafilético, porque alguns estados de caracteres, como por exemplo, a presença de 2 cotilédones, a raiz do tipo axial ou pivotante, as folhas com venação reticulada e a formação de um câmbio, um cilindro central em anel, são na verdade plesiomorfias. Com base nessas informações que acabamos de ver, a classificação atual das angiospermas teve que ser modificada. Então agora nós temos os grupos basais, compostos aí pelo graduana e as magnolídeas, as monocotiledôneas em verde e as eudicotiledôneas, as dicotiledôneas verdadeiras, que são divididas em 2 grandes grupos, as rosídeas e as asterídeas. Vamos ver agora quais são os estados de caracteres que definem, que sustentam a monofilia das angiospermas. O primeiro deles é a produção das sementes dentro de um carpelo. Carpelo esse que é uma folha modificada, como vocês muito bem lembram. E a formação de um tecido estigmático, por onde o grão de pólen vai germinar até a gente ter a dupla fecundação. Segundo estado de caráter que define a monofilia do grupo. O gametófito feminino ele é altamente reduzido. Então, vejam só, de um modo geral, conforme nós vamos avançando no reino plant, nós já temos essa redução do gametófito. Mas o gametófito feminino ele é tão reduzido, mas tão reduzido, que agora nós temos, no caso do gametófito feminino, a redução para 7 células e 8 núcleos aqui dentro do nosso óvulo. Bem?
Então, aqui vocês podem ver as variações que nós temos na proporção do tamanho gametófito e esporófito. Então, embriófitos, por exemplo, o esporófito ele é reduzido e temporário. O gametófito é permanente. Nas pteridófitas, nós já temos uma redução do gametófito, mas ainda nós temos uma estrutura que é independente. Agora, nas angiospermas e nas gimnospermas, nós temos o gametófito reduzido a um conjunto de células. E, por fim, terceira característica, o terceiro estado de caráter é relacionado à fertilização. A gente tem uma dupla fertilização, uma dupla fecundação. Então, se vocês lembrarem, nós temos as células espermáticas que, quando atingem o óvulo, uma delas vai fecundar os núcleos polares e a outra vai fecundar a célula ovo. Então, vejam só, aquela célula ovo fecundada dá origem ao nosso zigoto, ao nosso embrião. Agora, os dois núcleos polares, quando são fecundados, vejam aqui, nós passamos a ter uma célula 3N. E essa célula 3N vai dar origem ao nosso endosperma. Endosperma é esse que tem a função de nutrir o embrião. Só que, além desses três estados, desses caracteres, nós temos também alguns caracteres vegetativos que são marcantes dentro das plantas com flores, dentro das angiospermas. Um deles é o desenvolvimento das folhas. Então, se vocês recordarem os últimos vídeos, as gimnospermas possuem, em sua grande maioria, aquelas folhas aciculares, ou aquelas folhas bem rígidas, né? Bem pontiagudas, lanceoladas. A gente vai ver uma variação disso só lá na ordem Guimetalis. Então, agora, dentro das angiospermas, nós temos folhas expandidas, com limbo bem desenvolvido, que é resultado da atividade meristemática difusa. A gente não tem meristema só apical, a gente tem o meristema nas laterais também. E, além disso, para a gente ter esse limbo bem desenvolvido, nós precisamos ter também a produção de muito mais veias, muito mais vasos em diferentes calibres. Então, nós temos veias de primeira, segunda, terceira ordem e assim vai. Com isso, esse aumento na venação permitiu fluxo de água na superfície fotossintética. Então, se eu tenho os meus estômatos ali na folha, que agora tem uma superfície maior, esses estômatos se abrem, a água se perde. Então, se a água se perde e ela está vindo do solo, conforme eles ficam abertos, nós temos assimilação de CO2. Com essa folha mais desenvolvida agora, com o limbo, com sua superfície mais expandida, então, além da maior produtividade, nós passamos a ter uma maior troca de água com a atmosfera. E vejam só, essa modificação nas folhas das angiospermas trouxe consequências profundas no clima. Porque agora, se nós temos mais água saindo pelos estômatos, nós temos uma maior umidade nessa atmosfera. Então, esse ambiente mais úmido permitiu a evolução das florestas tropicais modernas que nós observamos hoje, como, por exemplo, a floresta amazônica. Além disso, essa liberação de vapor d'água, como vocês podem observar aqui nessa foto, ela causa variação não apenas numa escala local do clima, mas também regional e até global. Todos vocês já ouviram falar dos rios voadores, que nada mais são do que massas de vapor de água que circulam a baixas altitudes e, por conta da circulação atmosférica, acabam chegando até a região sudeste, levando chuva para essa região que, de acordo com os pesquisadores, poderia ser, comparando com outros ambientes na mesma latitude, uma região desértica. Além disso, nós temos modificações também nos vasos. No xilema, nós temos agora a presença de elementos de vaso, e não mais os traqueídeos, como nós observávamos lá nas pteridófitas, aqui entre aspas, porque vocês sabem agora que é um grupo artificial, gimnospermas e também as angiospermas basais.
Então, nós tínhamos as áreas de pontuação e uma célula aderida à outra inclinadamente. Essa estrutura foi mudando e nós passamos, então, a ter agora um tubo oco, uma tubulação oca e contínua, um elemento de vaso, presente nas angiospermas e nas gimnospermas derivadas, como é o caso das plantas da ordem Guinetalis. E o floema também se modificou. Nosso floema agora, nas angiospermas, ele não é formado apenas por uma célula crivada. Nós temos mais uma estrutura oca, certo? Nós temos a área crivada, uma plaquinha crivada nas pontas, e ao lado nós temos a célula companheira. Então, essa célula aqui, que é chamada célula do tubo crivado, mais essa célula viva, que é a célula companheira, dá nome à estrutura chamada de elemento do tubo crivado, única e exclusiva das angiospermas. Então, para finalizar aqui, vocês podem ver como que a estrutura agora, tanto do xilema como do floema, formaram-se, na verdade, tubulações ocas. Aqui vocês veem a área, a placa crivada, que permite, então, a transferência de água do solo para o ápice da planta, via xilema, e a translocação de carboidratos e nutrientes, alguns deles das folhas, para as raízes. As primeiras plantas com flores, as plantas mais contemporâneas, vamos dizer assim, remetem aos gêneros Archaeophractus, vocês podem observar aqui, à direita, a reconstrução, e à esquerda, exemplos fósseis. E também o gênero Montseckia, mesma coisa. A representação, a reconstrução e o fóssil. E esses dois gêneros, eles lembram muito as plantas que nós possuímos no graduana, sendo inclusive plantas aquáticas. E como seriam então as flores dessas plantas? Bem, vejam só, um artigo de 2017 tentou criar uma representação da flor ancestral. Como os autores fizeram isso? Eles trabalharam com um conjunto de dados de atributos florais pertencentes a 63 ordens, ou seja, 98% das ordens existentes, mais de 370 famílias, correspondendo a 86% do N total, e utilizaram dados tanto moleculares quanto dados fósseis. E vejam só a qual cara que eles chegaram dessa flor ancestral. Então vamos lá. A flor ela é bissexual, então ela possui verticilos férteis tanto masculinos quanto femininos. Gineceu superior, com mais de 5 carpelos e de forma espiralada na sua distribuição. Androceu, mais de 6 estames. E o perianto, mais de 10 tépalas. A gente não tinha, então, a distinção entre sépalas e pétalas. A gente tinha uma flor homoclamídea. Tá bem? E com simetria actinomorfa. Essa flor, ela é muito semelhante às flores do gênero Magnólia. Vejam só. Pertencente à família Magnoliaceae. E essa flor ancestral que lembra a flor da magnólia deu origem, então, a toda essa gama de cores, texturas e formas que nós observamos hoje dentro das angiospermas. Sabemos agora, né, como que era a estrutura das flores. Aí vem a pergunta: quando que essas plantas com flores se originaram e irradiaram? A divisão angiosperme se diversificou principalmente durante o Cretáceo, mais especificamente lá no início do Cretáceo, aproximadamente 139 milhões de anos atrás. Essa data hoje foi questionada em um artigo recentemente publicado na revista Nature,
onde os autores trabalharam com fósseis e um programa estatístico, onde eles tiveram resultado indicando que muitas famílias se originaram não no Cretáceo, e sim no Jurássico, antes ainda. Só que já temos um pré-print, já temos uma réplica a esse artigo questionando os métodos dos autores e afirmando que não tem como nós, por meio dos fósseis, darmos suporte, corroborarmos essa hipótese dessa origem antes do Cretáceo. Vamos ver os próximos capítulos. O que nós temos realmente de evidências concretas é que as angiospermas se originaram entre 149 e 256 milhões de anos atrás. Em um trabalho de 2018, utilizando dados genéticos, ou seja, 83 genes de mais de 640 táxons, bem como um conjunto de evidências fósseis, os autores conseguiram delimitar a origem, então, desse grupo coroa das angiospermas, ou seja, as angiospermas ancestrais, mais as atuais, como nós podemos observar aqui, em torno de 200 milhões de anos atrás. E alguns grupos, como o Graduana e as Magnolides, bem como as Monocotiledones, tiveram uma origem, divergiram mais para trás na história evolutiva do que os grandes grupos que compõem as Eudicotiledones. Que aí vocês podem ver que essas linhagens divergiram, seguindo aqui essa linha tracejada em cinza, em torno aí de 140, 139 milhões de anos atrás. Então vejam, eu não tinha praticamente nada aqui no começo do Cretáceo. De repente, bom, eu tenho essa explosão, tanto de mono como de cotiledones. E isso intrigou muito Darwin. Darwin parou para pensar, falou, como assim? Em aproximadamente 60 milhões de anos, o que são 60 milhões de anos na história evolutiva? É um nada, é um piscar de olhos. Então, nesse piscar de olhos geológico, nós passamos a ter um aumento na diversidade das angiospermas e a conquista de vários ambientes. Nós temos angiospermas desde o fundo dos mares até o alto das montanhas nevadas. Isso levou Darwin a trocar uma série de cartas com um outro botânico, o Hooker. E o Hooker não se conformava. Gente, como assim? A gente tem um monte de fóssil, só que só no final do Cretáceo. Mas a gente já tem um monte de espécies, já tem uma diversidade muito grande. Cadê esses fósseis do início do Cretáceo? O que aconteceu nesses 60 milhões de anos que eu não consigo saber? E isso ia muito na contramão do que o Darwin acreditava. Porque com a teoria das espécies, ele diz que o surgimento de novas espécies poderia ocorrer muito gradualmente. E como assim? Eu tenho aí essa evolução rápida e essa conquista rápida do planeta. Darwin ficou louco. Por isso, o mistério abominável. E o que ele propôs? Ele pensou, ele falou para o Hooker. Falou, olha, eu acho que as plantas dessa divisão, elas devem ter se desenvolvido amplamente em algumas áreas isoladas. Aí é por isso que a gente não acha registro delas. Só que aí, conforme o planeta foi se modificando, devido a mudanças geográficas, elas finalmente conseguiram escapar desse isolamento e, bum, se espalhar rapidamente pelo mundo. Essa foi a teoria, essa foi a hipótese que o Darwin levantou. E esse mistério abominável do Darwin, esse sucesso, essa rápida evolução e irradiação, essa grande conquista das angiospermas, ela se deveu à coevolução. A coevolução com outros organismos, sejam eles vertebrados ou invertebrados, que passaram a ter um papel fundamental na dispersão do pólen, bem como na dispersão das sementes. E aí vocês podem observar aqui como nós tivemos
essa evolução concomitante desses grupos. Então, nós temos inicialmente aqui as plantas não vasculares, certo? E conforme nós vamos avançando nas eras geológicas, temos as primeiras gimnospermas, e aí nós começamos a ver a modificação na alimentação dos invertebrados. Então, vejam só, nós tínhamos aqui, com o surgimento e radiação das primeiras gimnospermas, a primeira forma de alimentação era o consumo de folhas e galhas. Depois, nós passamos a ter alimentação utilizando o néctar extrafloral. Vejam aqui os grandes grupos surgindo. As coníferas, as cicas, os ginkgos. Agora nós temos o consumo de pólen e néctar. E aqui com as angiospermas, no Cretáceo, nós passamos a ter a polinização ativa. E vejam então como a diversidade das angiospermas cresceu. E aqui só para vocês verem uma complementação daquela figura anterior, acima nós temos polinizadores chave para as angiospermas, tá? Então nós temos aqui besouros, nós temos borboletas, nós temos moscas e nós temos as abelhas. E vocês podem ver como a gente teve um aumento na diversidade desses grupos aqui no final do Cretáceo, onde vocês veem essa linha tracejada, certo? Principalmente as abelhas, Hymenoptera, as moscas, ordem Diptera e nos coleópteros. E nessa segunda figura, vocês podem observar de novo as eras geológicas e a variação no tamanho da semente das angiospermas e o surgimento de importantes grupos de frugívoros. E vocês podem observar que os frugívoros aumentaram muito ao final do Cretáceo também, dando suporte a essa teoria da coevolução. Além dessa teoria, né, além da coevolução para auxiliar na dispersão de pólen e de sementes, algumas outras hipóteses interessantes também existem, também foram criadas, seja para complementar a coevolução ou como alternativa. Vamos ver algumas. A primeira hipótese, que eu particularmente gosto muito, por conta, né, da minha afinidade com essa linha de pesquisa. Então, em 2009, Berentz e Schaeffer propuseram que as angiospermas foram capazes de mudar o mundo que elas habitavam para atender suas próprias necessidades, já que, comparado com as gimnospermas, elas tinham um crescimento mais rápido, só que para elas crescerem mais rapidamente, elas tinham também uma maior demanda por nutrientes. Em contrapartida, as gimnospermas, além de terem esse crescimento mais lento, elas possuíam folhas com material pobre, nutricionalmente falando. Certo? Essas folhas possuem muitos carboidratos estruturais, muita lignina, muita celulose, muita hemicelulose. Ou seja, fica mais difícil decompor essa serrapilheira. Então, o solo fica ali, com os nutrientes imobilizados pela biomassa microbiana. E esse nutriente, então, não chega para as plantas. Esses dois autores propuseram que nós tínhamos lá, comecinho do Cretáceo, a dominância por gimnospermas. Algumas poucas angiospermas acontecendo, que representadas por essas árvores com flores. E esses autores atribuem a uma extinção temporária, causada, por exemplo, por um grande incêndio ou por uma inundação, de indivíduos das gimnospermas. E aí, então, abrindo-se espaço, abrindo-se áreas, essas angiospermas conseguiram entrar, e conforme elas passaram a se desenvolver, o material foliar delas possuía mais nutrientes. Ele era menos estrutural, menos formado por carboidratos estruturais. Era um material mais palatável, mais rico, mais fértil.
Então, a gente passou a ter uma serrapilheira com melhor qualidade nutricional, a gente deixou de ter mobilização dos nutrientes pela biomassa microbiana, e esses nutrientes eram então liberados no solo. Ou seja, as próprias angiospermas melhoraram o solo onde elas começaram a se desenvolver. Então, vejam só, essa teoria ela pode ser um pouco explicada por meio dessa figura. Então, nós temos aqui a entrada de nitrogênio externa. Então, lembrem-se, as gimnospermas, elas têm um crescimento lento, então elas vão demorar para perder folha. E essa folha tem uma qualidade nutricional ruim. Então, demora muito para esse material ser decomposto. Então, as folhas demoravam para cair e serem decompostas até liberar nitrogênio no solo. E esse nitrogênio no solo subiu até um certo nível, que seria o mínimo necessário para as angiospermas. E as angiospermas aproveitaram essa situação, junto aí com essa extinção temporária, que passou a ter uma maior disponibilização também de nutrientes. Opa, temos espaço, temos nutriente, vamos crescer. Crescendo, elas passaram a depositar o material foliar com maior e melhor qualidade nutricional no solo, melhorando a condição desse ambiente. E terminando então essa relação entre o aumento das angiospermas, melhor condição de fertilidade, melhor condição nutricional dos solos e melhor composição nutricional das folhas, vejam só, essa maior palatabilidade das folhas e dos frutos, ou seja, essa redução na quantidade de carboidratos estruturais e agora a presença de mais nutrientes nas folhas e nos frutos, dentro das angiospermas levou também ao aumento de predadores de plantas no planeta Terra. Ou seja, a folha está mais gostosinha, o fruto, agora eu tenho mais o que comer. Então, nós tivemos também o aumento dos herbívoros. Uma outra teoria muito interessante é relacionada ao genoma das angiospermas. Mas antes de falarmos do que essa hipótese realmente se trata, nós precisamos lembrar da poliploidia, da duplicação de genes inteiros. Aqui em cima, então, só para vocês relembrarem, em relação ao material genético, nós temos a haploidia, a diploidia e a poliploidia, quando nós temos a cópia. E isso se deve à reprodução assexuada, mas também a condições ambientais. Então, vejam só, a poliploidia, ela ocorreu amplamente durante a evolução das angiospermas. Não apenas das angiospermas, que vocês podem ver aqui em roxo, mas também das plantas com sementes. E cada símbolo desse ovalado indica um processo de poliploidia acontecendo. E essa poliploidia permitiu a diversificação de genes reguladores do desenvolvimento de sementes e flores. Por isso que normalmente frutas como a banana, o morango, a melancia, quando são poliploides, os frutos são maiores. E é muito interessante que os autores desse artigo, eles afirmam que todas as espécies de plantas, todas, evoluíram de um ou mais episódios de poliploidização. Então, essas plantas são chamadas de paleopoliploides. Essa poliploidia vem acontecendo desde lá de um ancestral comum. A poliploidia, ela levou a melhor adaptação dos organismos às condições ambientais limitantes. Então, se vocês lembrarem, ao longo das eras geológicas, nós tivemos eventos de alta temperatura, eventos de glaciação, nós tivemos meteoros caindo e levando a extinção em massa, nós tivemos muitas modificações no ambiente bruscas. E a poliploidia, segundo esses autores, levou então a melhor adaptação dos organismos a essas condições ambientais. Aqui nessa figura vocês podem observar esses pontos, essas bolinhas assim, azul, roxo e vermelho. Em azul
são as duplicações genômicas já reconhecidas. Em vermelho, as recém-identificadas. Esse trabalho é de 2018. E aí vocês podem ver, eu separei aqui dois exemplos, duas faixas, onde nós temos temperaturas mais elevadas e vocês observam a ocorrência de eventos de poliploidização. E aqui, em azul, a redução da temperatura. E mais uma vez, vocês veem o acúmulo de eventos. Isso para algumas espécies que eles trabalharam. Então, a poliploidia, ela levou esses grupos, esses taxons, a apresentarem características adaptativas únicas, que levaram ao sucesso adaptativo frente a essas condições. E, além disso, a poliploidia promoveu o isolamento reprodutivo e, como nós sabemos, a diversificação das espécies. E vejam só, a poliploidia, sendo comum, então, em diversos grupos, especialmente nas plantas, ela levou a um aumento do tamanho do genoma. E aí, o que aconteceu ao longo da história evolutiva? Especialmente nas angiospermas. A poliploidia ela foi seguida pela perda de genes. Então, vocês podem observar nessa figura aqui a comparação do tamanho do genoma das gimnospermas, das samambaias, com as angiospermas. Tá certo? E aí, com isso, veio em 2018 essa hipótese do Simonin e Rod, onde genomas menores das angiospermas desencadearam uma cascata de efeitos. E ao longo do tempo, essa redução do genoma passou a afetar não apenas a fisiologia, mas também a estrutura das plantas e, em uma última análise, o seu papel ecológico. Mas como assim? O que aconteceu dentro das angiospermas para eu relacionar a redução do genoma com modificações no papel ecológico? Então, a rápida redução do genoma observada nas angiospermas permitiu uma redução no tamanho das suas células. Diminuindo o tamanho das suas células, as plantas puderam passar a investir mais em vasos, em veias e em estômatos. Com isso, nós passamos a ter aumento nas taxas de transpiração, nas taxas de fotossíntese e no crescimento das plantas. Ou seja, nós tivemos a produtividade primária chegando ao seu potencial máximo. Então, as plantas estavam ali agora assimilando o máximo de CO2 que elas podiam e convertendo isso em matéria, em biomassa. E essa produtividade máxima das plantas aumentou e muito a habilidade, a capacidade competitiva das angiospermas, sendo aí mais uma explicação para esse sucesso que nós observamos hoje. Pois bem, chegou a hora de rapidamente relembrarmos o conteúdo do vídeo de hoje. Primeiramente, não se esqueçam que as angiospermas são as grandes vencedoras do reino plant. Tá? Nós temos mais de 300 mil espécies vivas. A sua relação com outras espermatófitas ela é muito complicada, porque nós temos, além de gimnospermas, muitos grupos distintos. Lembrem-se também que a divisão em mono e dicotiledôneas ela não é mais sustentada, já que nós temos várias plesiomorfias acontecendo. Então, nós precisamos ter a divisão aí basais, mono e agora as dicotiledôneas verdadeiras, as eudicotiledôneas. A monofilia das angiospermas ela é sustentada por 3 estados de caracteres. A produção de sementes em um carpelo, a redução muito ampliada do gametófito feminino e a dupla fertilização que vai nos originar o endosperma 3N. Algumas modificações nas folhas, no xilema e no floema também são marcantes no grupo, não se esqueçam disso, e elas contribuíram também para esse grande sucesso das angiospermas. As primeiras plantas com flores remetem aos gêneros Arquifructus e Montisecchia, plantas aquáticas. E a cara das primeiras flores, das flores ancestrais, lembram as flores que nós temos da
família Magnoliaceae no gênero Magnolia. Lembrem-se também que as angiospermas se diversificaram principalmente no Cretáceo, no início do Cretáceo, mas existem controvérsias quanto a essas datas. Vocês viram que esses dados são recentes. E a ausência de fósseis desse período do início do Cretáceo e a rapidez da evolução das angiospermas, aí em aproximadamente 60 milhões de anos, e o sucesso dessa radiação ocupando os mais variados ambientes terrestres, levaram Charles Darwin a chamar esse processo de mistério abominável. Hoje, nós sabemos que o sucesso das angiospermas ele se deve à coevolução das plantas com flores com os animais para a dispersão do pólen e das suas sementes. Mas, além disso, também foram levantadas teorias alternativas, incluindo-se aqui a mudança da qualidade nutricional dos solos por conta das próprias angiospermas, bem como a redução rápida e a duplicação do genoma. Esse foi o conteúdo da semana. Nós nos vemos agora no nosso último vídeo sobre as magnolídeas. Até lá!